Olá, graça e paz, pastor Jonatas Azevedo aqui passando, e eu quero aqui trazer uma palavra ao seu coração nesse tempo que nós temos vivido, com dois textos, tá? Um texto que eu amo muito e um versículo que é um versículo da minha vida. Eu quero começar com esse primeiro, de Oséias capítulo 6, que diz o seguinte: Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, agora irá nos sarar. Ele nos feriu, agora nos fará curativos. Em pouco tempo nos restaurará, e logo viveremos em sua presença. Ah, como precisamos conhecer o Senhor! Busquemos conhecê-lo. Ele nos responderá tão certo como chega o amanhecer, ou vem as chuvas da primavera. Em tempos difíceis que nós vivemos, nós precisamos compreender que o Senhor nos está nos trazendo cada vez para mais perto dele. Essa polarização que o nosso país vive, tá? Nosso país, a gente conseguiu ver, pelo menos aproximadamente, ele está totalmente dividido ao meio. A gente viu isso aparentemente nas eleições que foram feitas. Ok, pessoal? E nós temos que entender o seguinte: a igreja brasileira, Bolsonaro ganhando logo de cara, como todos queriam, ela se tornaria cada vez mais arrogante, porque o que eu paro para pensar é que todo mundo enche a boca para dizer aí que 80%, 90%, 70% do Brasil é cristão. Então, tudo que tem acontecido de errado é nossa responsabilidade por não estarmos fazendo nada. Se realmente 80% do Brasil é cristão, por que estamos vivendo tempos tão difíceis? Por que as coisas não estão sendo restauradas? Por que não está havendo cura pelas ruas? Então, querido, Bolsonaro ganhando logo de cara, a gente se tornaria cada vez mais arrogante como igreja. Entenda o que eu estou te dizendo nesse vídeo. A gente se tornaria cada vez mais arrogante. E o Senhor está tratando a igreja brasileira. O Senhor está sacudindo a igreja brasileira para que a igreja acorde, desperte desse sono, desse profundo sono dos seus templos, tá? A gente precisa acordar para esse tempo, para de fato nós mergulharmos em 2 Crônicas 7,14. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. A primeira coisa que o Senhor quer fazer conosco é dobrar a nosso serviço como igreja, essa arrogância, essa prepotência que nós manifestamos tanto. Então o Senhor está nos tratando, o Senhor está tratando a igreja brasileira. Entenda que em período de maior perseguição na história da igreja, do cristianismo, foi o período que a igreja sempre mais cresceu. Não é isso que nós desejamos, mas o que nós temos que buscar é a vontade do Senhor. O versículo que eu mais amo e cada vez mais ele cresce dentro de mim é: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Esse versículo fala muito comigo e tem se tornado cada vez mais verdade. O que nós precisamos entender é como nós temos nos posicionado como igreja, essa idolatria que nós geramos como igreja brasileira. Nós precisamos, como Oséias fala no capítulo 6, mergulhar em profundo arrependimento, se voltar para o Senhor, conhecer o Senhor, até o ponto dele nos curar, porque ele mesmo nos despedaça para ele nos curar. Esse zelo de Pai que o Senhor tem por nós. Então entenda muito bem, as eleições vêm refletir como a nossa nação está e como a igreja brasileira está. É tempo de orarmos mais, tá? É tempo de jejuarmos mais, é tempo de buscarmos mais ao Senhor. E a pergunta que eu te faço é a seguinte: se a tua igreja fechar as portas amanhã, o que você vai fazer? Se a sua igreja fechar as portas amanhã, o que você vai fazer? Você depende da sua igreja para adorar ao Senhor, para reverenciar ao Senhor, para cultuar ao Senhor? O que você faria se a sua igreja fechasse amanhã? Se arrependa, dobre os seus joelhos. Mais do que simplesmente compartilhar uma publicação, busque o arrependimento do Senhor, porque
Tudo sempre esteve e sempre estará no controle do Senhor, da mão poderosa do nosso Deus. Não existe esse papo que as pessoas falam que Deus está em nosso meio, não está acima. Não, querido, Ele está acima de nós, com alto e sublime trono, mas enviou o seu Espírito para estar no meio dos filhos. Então se comporte e se manifeste como filho agora, buscando arrependimento no seu quarto, mergulhando em profundo arrependimento. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação. E é a partir do caos que o Senhor gera, que o Senhor cria, que Ele libera suas palavras de haja. Esse tempo de enviar o maior número de missionários a partir do celeiro chamado Brasil está chegando. E como você tem se comportado acerca disso? Como você tem se comportado acerca disso? Não se desespere, porque tudo sempre esteve e sempre estará no controle das mãos poderosas do Senhor. Se essa era uma guerra contra o bem e o mal, e supostamente o mal venceu, então Deus perdeu? Não, querido. É Ele que coloca e é Ele que destitui. Leia Salmos 2 e você vai ver que o Senhor está rindo dos governantes da terra. Ele está rindo dos governantes da terra. Guarda essa palavra no teu coração, em nome de Jesus. A igreja do Senhor, o povo do Senhor, triunfará junto com o seu Deus. Só aqueles que o buscam verdadeiramente, a sua justiça. E tenha certeza que todas as coisas vão ser acrescentadas. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus. E mais uma vez, sua igreja fechar amanhã, o que você faria e como você ficaria? Amém?